Boa noite, meus irmãos caravaneiros. Gina, muito obrigado pela oração inicial dos nossos estudos da noite de hoje. Vamos nos dedicar hoje ao estudo do Livro dos Espíritos, perguntas 216 e 217. A pergunta 216 e 17 estão no item Pluralidade das Existências para Essências Físicas e Morais. Isso está no capítulo 4, que tem como título O Mundo Espírita ou o Mundo dos Espíritos. E pertence à segunda parte do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que estudamos aqui toda semana. Muito bem, vamos então à pergunta e a resposta pergunta de Kardec e a resposta dos Espíritos contido na pergunta 216. O homem conserva em suas novas existências traços do caráter moral de suas existências anteriores? Resposta dos Espíritos. Sim, isso pode acontecer, porém, melhorando-se, ele muda. Sua posição social pode também não ser a mesma. Sua posição social pode não ser a mesma e de senhor torna-se escravo. Seus gostos são inteiramente diferentes e tereis dificuldade para reconhecê-lo. Sendo o espírito o mesmo nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter entre uma e outra algumas analogias, modificadas, todavia, pelos hábitos de sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável tenha mudado completamente seu caráter, pois, de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde humano se arrependeu. Então, com o auxílio de Milanês, no seu livro Filosofia Espírita, volume 5, psicografia do médium João Nunes Maia, Milanês faz o seguinte comentário: o caráter moral acompanha a alma depois do túmulo. Então, todas as nossas aquisições morais vão ficar plasmadas no nosso espírito. Então, paciência, dedicação ao trabalho honesto, compreensão, fé, caridade, aquela centelha de amor que já começa a se desenvolver dentro de nós, elas vão ficar guardadas. Certamente que são aquisições de outras existências, e são fruto de duas coisas, do tempo e da maturidade. O tempo pode passar e nós não podemos ter atingido maturidade. Mas o tempo colabora para que, se nós colaborarmos também, nós vamos atingir uma mudança para melhor. Essa mudança para melhor nós chamamos de maturidade. Mesmo nas piores condições de reencarnação, ele não deixará de ser a criatura virtuosa, que o seu espírito já acumulou essas virtudes, esses bons procederes, esses bons hábitos de reencarnações anteriores. Se ele vier abastado, da mesma maneira. Muitas vezes a família tem uma outra visão de vida e ele não concorda até com a própria família porque ele já tem outro tipo de questões morais já guardadas no seu espírito. Então isso vale tanto para aquele que não tem recursos materiais como para aquele que já tem recursos materiais nessa reencarnação. Isso é a grande vantagem da reencarnação. A reencarnação acontece justamente para que a gente possa ter, possa guardar essas aquisições e aprimorá-las de encarnações a reencarnações. Se ele ainda é ignorante, continua Milanês, mesmo que nasça em família virtuosa, muitas vezes não se comportará como aquela família. Muitas vezes a família tem uma
uma tendência ao bem, né? Desenvolver uma vida honesta, uma vida de caridade, uma vida dirigida às boas ações, e aquele elemento não corresponde, né? Então ele passa a ter vícios, né? Se entrega a determinadas companhias negativas, porque ele ainda não construiu dentro dele a maturidade. E ele vem justamente de uma família desse tipo para que isso aconteça, né? Nós muitas vezes falamos até com relação a nós mesmos o seguinte: nascemos numa família espírita, e isso para mim foi uma benção. Eu não sei o que seria tal o meu grau de necessidade, e tal o meu grau de ignorância, e tal o meu grau de afastamento, muitas vezes, das coisas que Jesus nos trouxe, né, em pensamento, que eu falava assim, na minha juventude: puxa vida, se não fossem esses meus pais, eu teria feito aquilo que meu colega fez. Eu teria tomado aquele caminho que aquela pessoa tomou. Olha agora ela quebrando a cara. Então, esses mais necessitados nascem em famílias que podem orientá-lo. Isso é a grandeza da justiça e da misericórdia de Deus. Bom, então temos que ter cuidado, com Miranês chama atenção, com as generalizações e o determinismo, né? Nem sempre acontece assim, nem sempre o necessitado vai nascer numa família virtuosa, né? Um exemplo que eu dei agora, né? Isso nem sempre acontece, né? Então, muitas vezes, um necessitado nasce numa família sem recursos, mas uma família honesta, né? E a maturidade vai se desenvolvendo, vai acontecendo pelos exemplos que ele vê da família. Por isso que é muito importante pais e mães plasmarem desde pequeno, né, nos seus filhos, a noção dos ensinos de Jesus, né? A minha lembrança de infância, desculpe se eu estou falando na minha pessoa, e nós devemos falar isso nos estudos, é de todo dia, na hora da Ave Maria, nós acompanharmos Geraldo de Aquino fazendo aquela oração, depois de uma página de Emmanuel lida, né? Passei a infância toda fazendo isso, né? Então, eu não atingi a maturidade ainda, hein? Veja só, hein? Como é que eu estou lá para trás? Porque ainda estou lutando com as minhas imperfeições. Mas eu agradeço muito ter nascido num lar espírita. E todos nós que temos filhos, netos, nós devemos sempre falar das coisas de Jesus para eles. Nós não vamos fazer proselitismo dentro do próprio lar, né? As pessoas não têm que ser essa ou aquela religião, mas as verdades de Jesus têm que ser ditas, porque as verdades contra Jesus estão sendo muito ditas por veículos muito potentes, como as redes sociais, como os influenciadores materialistas e niilistas, né? Falando abertamente contra o Cristo, né? Isso fora as deturpações de outras seitas religiosas que apresentam o Cristo de uma forma completamente distorcida. Então nós temos que falar sobre os ensinos de Jesus com as nossas crianças, isso é muito importante. Por isso, importantíssimo é o trabalho da evangelização, né? Que os nossos meninos e as nossas meninas fazem aqui em Conselheiro, né? Que eu adoro. A alma nunca esquece o bem, diz Miranês. Quando esquece o bem, é que ela ainda não tinha solidificado essas noções no seu espírito, né? Então,
continua Milanês, nesse comentário da pergunta 216, que as modificações que ocorrem com relação à moral de Jesus, que nós saímos do estado de ignorância e de necessidade para adquirir um domínio mental e pensar junto às correntes do bem, ela requer sofrimento, ela requer sacrifícios, existem problemas, né? Existem dores inomináveis. E nós temos, devido ao nosso estado ainda, infelizmente assim, mas isso é a realidade, né? Nós devemos, então, utilizar as reencarnações que vão nos levar a certas posições diferentes, porque a gente vai aprender a humildade, vai aprender a benevolência, vai aprender o direito de cada criatura, né, que nós não respeitamos. Então nós vamos aprender todas essas coisas ao longo de várias reencarnações, né? Essa é a beleza da reencarnação, é a justiça divina e misericórdia nos oferecendo oportunidades. Muito bem, vamos para a questão 217. A questão 217, Kardec pergunta: o homem conserva traços do caráter físico das existências anteriores nas diversas encarnações? Veja, na 16 ele perguntou se conserva os caráteres morais. Agora ele pergunta se conserva os caracteres físicos. Então o espírito responde o seguinte: o corpo é destruído e o novo nenhuma relação tem com o antigo. Começa tudo do zero. Mas nós vamos ver também que, obedecendo às leis da natureza, esse corpo vai ser formado, mas com elementos provenientes do pai e da mãe. Vamos chegar lá. Então, no entanto, continua o espírito se reflete no corpo. Veja, nós temos outro corpo, mas o espírito se reflete no corpo. No momento em que nós estamos elaborando o nosso corpo, isso é com a ajuda nós vamos ver Emmanuel nos esclarecendo isso, com a ajuda de entidades espirituais, nós estamos formando os nossos corpos, né? Mexendo em determinados genes que vão nos causar doenças genéticas, mexendo em outros que não vão causar doenças genéticas, mexendo em determinados genes que vão nos dar as características externas, né? Não só o funcionamento dos órgãos. Então, o espírito, através do nosso perispírito, onde estão plasmadas necessidades que nós temos que suplantar, frutos de situações e hábitos do passado negativas, então isso influencia na formação do nosso corpo. Muito bem, o corpo é apenas matéria, porém, apesar disso, ele é modelado conforme as capacidades do espírito, que ele imprime um certo caráter, principalmente no rosto. É verdadeiro designarem-se os olhos como espelho da alma. Quer dizer que o rosto, mais particularmente, reflete a alma, pois uma pessoa excessivamente feia tem, entretanto, algo que agrada, quando é o envoltório de um espírito bom, sábio, humano. Enquanto há rostos muito belos, que nenhuma impressão te causam, pelos quais sente até repulsão, né? Então, isso é o reflexo das aquisições espirituais na formação do nosso novo corpo. Ele está dando exemplo. Poderias acreditar que apenas corpos bem feitos fossem o envoltório dos espíritos mais perfeitos? Quer dizer, os espíritos perfeitos só viessem encarnar em corpos modelados, em olhos lindos, né, em lábios bem contornados, em narizinhos perfeitos? Não, nada disso. Então,
Você acredita, pergunta o espírito, que esses corpos bem feitos fossem envoltórios dos espíritos mais perfeitos, ao passo que todos os dias encontra homens de bem sob aparências disformes, sem ter uma semelhança pronunciada, a similitude dos gestos e dos pendores pode dar. Portanto, o que se chama de um ar de família, não é? Então, nós temos características provenientes da junção dos genes de pais e mães que vão nos dar um determinado corpo. E nesse corpo pode estar um espírito perfeito, pode estar um espírito iluminado, como pode estar um espírito ainda ignorante e necessitado, né? Aí vem o comentário de Kardec a essa resposta. O corpo que reveste a alma numa nova encarnação, não possuindo nenhuma relação necessária com aquele que ela deixou, visto que eles podem ter origens absolutamente diferentes. Seria absurdo concluir por uma sucessão de existências de uma semelhança que é apenas fortuita. Todavia, as qualidades do espírito, frequentemente, modificam os órgãos que servem às suas manifestações e imprimem no rosto e até no conjunto das maneiras um cunho distintivo. É assim que, sob o envoltório mais humilde, pode encontrar-se a expressão da grandeza e da dignidade. Né? Vamos abrir um parênteses aqui. Nunca julgue pelas aparências, você vai cair sempre em erro. Né? Continuando, então num corpo humilde pode-se encontrar a expressão de grandeza e dignidade, enquanto que sobre uma vestimenta de um grande senhor vê-se algumas vezes a baixeza e ignomínia. Algumas pessoas, saídas da posição mais ínfima, muitas vezes assumem sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí reencontraram o seu elemento, enquanto que outros, apesar do seu nascimento, da sua educação nesse meio, no meio mais sofisticado, né, elas se encontram sempre deslocadas. Como explicar esse fato de uma outra maneira, se não a ser por um reflexo daquilo que o espírito foi antes? Então, como explicar isso, se não pela reencarnação, pela volta do espírito à vida corporal? Miranês, na questão 217, diz o seguinte: não só os corpos moldados se encontra o espírito de elevação, confirmando o que Kardec falou, né? E ele fala e vai mais além, geralmente ao contrário, quase sempre ao contrário. Os grandes missionários pedem corpos sem atração físicas e muitas vezes pedem corpos com problemas, até para sanar determinadas arestas que ficaram do passado, que eles também estão em linha evolutiva, que eles também estão em caminhada evolutiva. Né? Então vamos lembrar alguns exemplos aqui para ficar bem frisado esse ensinamento que nos trouxe Kardec. Alta de Souza, a poeta que nos ofertou vários poemas por Francisco Xavier e hoje é uma patrona de várias causas espíritas pelo Brasil afora. Alta de Souza nasceu no Rio Grande do Norte, em plena pobreza, mas chegou a publicar um livro. Morreu aos 24 anos com tuberculose. Uma pessoa franzina, baixinha, né? Um corpo cheio de problemas. Francisco de Assis terminou, tinha uma estampa na juventude bem diferente daquela que ele chegou à idade mais avançada, né? Quase cego, fortes dores de cabeça e de quando em quando saíam umas feridas
porque ele não conseguia cicatrizar, né? Clara, que hoje é conhecida como Santa Clara, foi um dos espíritos encarnados que ajudou bastante ele nessas dificuldades do seu corpo. Chico Xavier, um problema de vista que fazia com que ele psicografasse com dores nos olhos, né? Problema também de tuberculose, problema também de pneumonia, problemas cardíacos, né? Vou falar agora de uma personagem que passou por nós e que é muito querida da nossa presidente, da Regina. Aurino Costa. Aurino Costa. Artrite reumatoide infecciosa. Começou a paralisar os órgãos aos 15 anos. Foi para a cama todo deformado. Só em 61 ele conseguiu fazer uma operação para ficar na posição vertical. Assim mesmo, com um amparo, né, com uma proteção. Mas a maior parte da vida passou deitado. E com todas essas dificuldades, com toda essa doença, ele conseguiu erguer a Associação Cristã Espírita Vicente Moretti, que hoje abriga várias pessoas com problemas sérios nos seus corpos, né? Com impossibilidades de locomoção, com possibilidades, sem possibilidades de normalidade mental, né? Aurino desencarnou em 1986. E a Ação Cristã Espírita Vicente Moretti é uma homenagem ao presidente do centro que lhe acolheu depois que a sua mãe morreu, né? Ele acolheu naquele asilo e ele transformou aquilo numa obra grandiosa. Quem ainda não assistiu, Rua Maravilha, em Bangu, vale a pena fazer uma visita. Muito bem, depois desse comercial aqui, da Associação Cristã Espírita Vicente Moretti, que não é um comercial, mas é um convite, né? Importante para que a gente conheça aquele trabalho. Vamos falar da herança biológica. Milanês também faz um comentário assim: os filhos nascem predispostos a tais problemas que os pais tinham. Nós herdamos caracteres físicos, mas herdamos também problemas de enfermidades, né? A minha avó era diabética, provavelmente eu herdei um genzinho lá de trás que chegou agora e se manifestou. Olha eu falando de mim de novo, hein? Que erro. Bom, se a família é uma reunião de espíritos, de indivíduos, mais ou menos com os mesmos níveis de problemas, não é? Por isso nós nascemos naquela família, sem generalizar, nem sempre isso acontece, os filhos herdam genes e sofrem as mesmas doenças dos pais, né? Primeira coisa que você quando cai no médico cardiologista, ele pergunta é o seguinte: seu pai morreu de infarto? Sua mãe, diabetes, sua mãe era diabética, seu pai também, né? São doenças chamadas genéticas, né? Que são transmitidas através de genes, né? E qual é o dever do devedor? Pergunta Mirandês. O dever do devedor é pagar, e nós somos devedores. Nós temos que pagar. Pode haver uma limpeza kármica, né? Desde que se entenda a necessidade de uma melhora íntima, né? Então a gente melhora o nosso pensamento, melhora a nossa fala, melhora a nossa vida, né? A gente melhora a nossa sintonia com a espiritualidade, tão bem acentuada e levantada aqui pela Maria Olegária, nossa última noite do conselheiro, né? E nós vamos resolvendo os nossos problemas, né? No Consolador, Emmanuel nos chama a atenção de como essa herança familiar vai se dar, né? E como também o espírito pode intervir na formação do seu corpo. Olha o que ele declara:
A genética está submetida às leis puramente materiais? É a pergunta que se faz a Emmanuel. Olha o que ele responde. As leis genéticas encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos, que a ciência da Terra está longe de formular dentro dos seus postulados materialistas. A genética, infelizmente, ainda é muito materialista. Ela não conta com ação espiritual de nenhuma maneira na composição genética, no encontro dos genes de pai e mãe e na expressão genética desses genes, na expressão a partir de um determinado gene, de um trecho de DNA. Vamos falar um pouco mais à frente sobre isso. Continua Emmanuel. Esses agentes psíquicos, muitas vezes, são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados dessa ou daquela missão junto às correntes da profunda fonte da vida. Então, é por isso que os biólogos, e eu estou aí nesse meio, têm dificuldade em localizar o início da vida na Terra. Isso explica uma série de fenômenos. E quando não se sabe por que aquilo aconteceu, aí puxa-se uma palavra muito bem utilizada pelos materialistas chamada acaso. Quando, na realidade, o início da vida, as manipulações que aconteciam no Conservato, lá no início da vida da Terra, eram manipulações de equipe sob orientação de Jesus, né? Assim também são a formação dos nossos corpos. Eis porque os geneticistas comumente deparam com incógnitas e inesperadas, coisas que não têm resposta. Então você está falando que a genética é uma coisa que a gente podia desprezar e dispensar? Por favor, não faça esse tipo de confusão. A genética e as pesquisas genéticas têm se mostrado, através dos anos, de uma importância muito grande. Então, vejamos. Nós temos 23 cromossomos no óvulo e no espermatozoide. Eles se juntam e formam a nossa célula do corpo, as células somáticas, com 46 cromossomos. Muito bem, cada um desses cromossomos tem 30 mil genes. O que são genes? São pedaços de DNA que vão formar outras moléculas e vão dar origem às proteínas, que vão dar origem ao nosso corpo, né? E esses genes são pedaços de DNA. Esse DNA é formado por moléculas chamadas nucleotídeos. São 3 bilhões de pares de nucleotídeos. Isso está dentro do núcleo de cada uma das nossas células. Então, reparem que o homem foi atrás para estudar isso, para fazer esses levantamentos e dar esses dados que eu estou te oferecendo. 18 países reuniram e 5 mil cientistas em 250 laboratórios, e em 2003 eles publicaram: nós conhecemos o genoma ou conjunto de cromossomos do ser humano, como se conhece hoje de algumas plantas e de alguns animais. Foi importante saber isso? Foi importante ter essa noção? Foi importantíssimo. Por quê? Hoje nós sabemos como se originam 2.000 doenças de ordem genética. Hoje nós sabemos cuidar melhor do câncer, que são originados muitas vezes por ordem de alguns genes. Hoje nós sabemos qual o medicamento que devemos usar para essa ou para aquela doença, bloqueando esse ou aquele gene. E o que falar da medicina forense, que através do DNA identifica criminosos, inocenta outros, né? Identifica paternidade, que é uma coisa importante que no passado nós não tínhamos, né? Era uma interrogação.
E a genética nos possibilita isso. Então, esse conhecimento que o homem desenvolveu, logicamente, sob a orientação da espiritualidade, é importantíssimo e devemos valorizar. Devemos ficar atentos, logicamente, para aqueles grupos que querem manipular a espécie perfeita, né? Mas isso, já existem leis para combater isso e nós devemos ficar sempre atentos para algum governante racista, nazista, etc., que tem por aí afora, que queira usar as leis da genética de maneira negativa, né? Muito bem. Para encerrar, vamos ver como é que um espírito lá da espiritualidade vê o nosso corpo. Hoje a gente está falando de corpo, né? Então vamos ver como é que Augusto dos Anjos, no poema Vendo o Homem, do livro Lira Imortal, de 1939, psicografia do Chico, ele diz o seguinte, olha só a apreciação dele, como é que ele vê o corpo do homem. Efêmero é esse orgulho, homem, que guardas nesse mundo de angústia e de dores, onde soluçam seres inferiores entre milhões de células bastardas. É o teu dia de dor grande e profundo, sobre o eterno mistério endevassado. És o triste fantasma encarcerado nas leis organogênicas do mundo. O corpo, que é teu gozo alto e triunfante, que embelezas na terra e em que perfumes, uma taça de angélicos perfumes, é um vaso tenebroso e repugnante. Vive nas luzes, onde não se esbarra, aventura que sonhas e desejas. Pois sobre o mundo, a boca com que beijas é a mesma que vomita, cospe e escarra. Mas se vives na terra por teu mal, cheio de sonho e dor, angústia e ânsia, todas as lutas são a substância do progresso infinito e universal. Então, Augusto dos Anjos está dizendo que nós estamos num corpo com alguns problemas porque nós plantamos esses problemas no passado. E estamos agora progredindo para o infinito usando essas lutas, usando essa angústia, essa ânsia, para que a gente possa evoluir, né? E que nós tenhamos, na realidade, nós saibamos estar no estado mental ligados aos ensinos de Jesus, e aí nós estaremos acima desse turbilhão de orgulho e egoísmo, que são forças que devoram as nossas qualidades nobres, que estão ainda começando a surgir em nós. Então, sejamos, com esse corpo, gratidão ao nosso Pai. Vamos agora, irmãos, fazer a nossa oração. Eu peço para que vocês nos acompanhem num pedido que Ivone nos fez e também através da sua literatura, para que nós não nos esqueçamos de orar pelos nossos irmãos suicidas. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de estudo. Obrigado pela ambientação harmônica entre nós e a espiritualidade que se dá em cada uma dessas reuniões.
Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que nos têm aparecido a todo momento para que nós possamos nos reformar. E ajuda-nos, Senhor, neste trabalho, porque ainda temos dificuldade em executá-los. Senhor, pedimos também nessa oportunidade por todos os enfermos, por todos aqueles que estão envolvidos nessa luta no momento em que passamos na Terra para combate a essa enfermidade que nos assola. Em particular, Senhor, pedimos pelos nossos irmãos que já fizeram a passagem pela porta larga do suicídio, numa posição de revolta, de mágoa, que eles possam estar assistidos pelas falanges de Maria de Nazaré, para retornar novamente aos caminhos evolutivos. Obrigado, amigos e conselheiro da espiritualidade que nos sustentam. Obrigado, conselheiro. Obrigado, Senhor Jesus. Agradecido, Senhor Deus, por esses momentos e que nós possamos nos despedir na Tua paz. Meus irmãos, eu desejo a todos uma boa noite.